Deus, sejam todos bem-vindos, queridos. Você está na luz. É um prazer estar te recebendo aqui nessa noite. E hoje nós queremos falar sobre a fé que agrada a Deus. Amém? Pastor, a fé que agrada a Deus, por quê? Porque existem outros tipos de fé? Sim, existem outros tipos de fé. Por exemplo, existe a famosa fézinha. A fé é fé. Você já ouviu alguém falando com você assim? Eu vou fazer uma fézinha. O que significa isso? Jogar, vou fazer uma fézinha. Vou fazer uma fé. Só que é isso que a Bíblia chama de fé? Vocês já viram pessoas que colocam ferradura atrás da porta? Já viram? Se desse sorte, o cavalo não arrastava a carroça, né? Ele usa 4. Já viram pessoas que dizem, eu vou usar pé de coelho? Sim ou não? Trança de alho para tirar mal olhado, para atrair coisas boas, trança, o que mais? Trevo de 4 folhas, figa, tudo isso, as pessoas exercem fé nessas coisas, mas não é dessa fé que a Bíblia está falando, não é essa fé que agrada a Deus, não é esse tipo de fé que agrada a Deus. Às vezes nós podemos também buscar ter fé em nós mesmos ou em pessoas. Como assim, pastor? Fé em nós mesmos? Sim, às vezes nós nos achamos tão capazes de fazer tantas coisas e dizemos assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Tiago, a carta de Tiago diz assim, você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso, ao invés de você dizer assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, você deveria dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo outro. Porque na verdade nós nem sabemos se nós estaremos vivos amanhã. Então não dá para ter fé que você vai fazer. Não no sentido bíblico. E não dá para ter fé também, como às vezes somos tentados, eu vou ter fé então no que fulano falou, no que Beltrano falou. Gente, os homens, por mais poderosos que eles sejam, não dá para a gente ter fé neles, como eu falei, pelo menos não no sentido bíblico. Imagina só, na Segunda Guerra Mundial, Hitler estava certo que ele iria implantar o Terceiro Reich, ele ia implantar um império que duraria 1000 anos, aí ele vai com o seu exército, ele tenta invadir a Rússia, e vem um inverno e destrói o exército alemão, mas ele não estava convicto. Mas a questão é que ele não tinha o controle de todas as coisas. Vocês estão entendendo? Para que eu pudesse exercer fé absoluta, para que eu pudesse ter uma fé absoluta, eu precisaria ter o controle de todas as coisas. Eu precisaria não só amar alguém, mas eu precisaria ter controle sobre outras coisas. Por exemplo, um pai. O filho pode dizer para o pai assim, pode ter fé absoluta no pai e dizer assim, meu pai nunca vai me deixar. Ou uma filha pode dizer, minha mãe nunca vai me deixar. Ou então o pai pode dizer para o filho, eu nunca vou deixar meu filho. Você não pode nem dizer isso, porque você não tem controle sobre você não tem controle sobre todas as coisas. Quantos pais, por mais que eles amem seus filhos, deixam os filhos órfãos? Acontece um acidente, acontece uma doença, acontece um problema, fica o filho órfão. O pai diz, nunca vou te deixar, minha filha. E vai e deixa. Por quê? Porque não dá. Pastor, então, peraí, nós não podemos ter fé em coisas, fé nas pessoas, em nós mesmos, uma fé absoluta. Em que então nós poderíamos ter fé? Qual é o único ponto no universo que é inabalável? Deus. Deus é o único ponto, e eu quero que você entenda isso nesta noite, que nós queremos falar desse tipo de fé que agrada a Deus. Se você está acompanhando a leitura com a gente, você está lendo Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Do que se trata a carta de Paulo aos Romanos? Vamos entender, para você compreender a mensagem. Romanos fala da nossa salvação, fala de como Deus decidiu te salvar. Diga para quem está perto de você, Deus decidiu te salvar. Agora, por que Deus decidiu me salvar? Sabe por que Deus decidiu te salvar? Porque você não consegue salvar a você mesmo.
Eu tenho uma boa notícia para te dar: você é incompetente para salvar a si mesmo. Mas não é só você não, eu também, eu sou incompetente, eu não consigo, sabe por quê? Eu não sou uma estrutura firme, eu não tenho como firmar os meus pés de tal maneira que eu me torne inabalável, nem mesmo para a minha salvação. Nem mesmo para a minha salvação. Não tem como. Mas Romanos fala de como Deus decidiu nos salvar. É por isso que em Romanos 1, capítulo 1, ele vai falar sobre a fé como instrumento de Deus para a salvação. Ele vai dizer assim: porque a fé é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga comigo: a fé é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então, qual é o poder de Deus para a salvação? Fé. Se fé é tão importante, eu preciso compreender o que é fé e eu preciso compreender o que não é fé, para que eu não me confunda, porque isso é importantíssimo. Aí, quando ele fala sobre isso, no capítulo 1, ele também diz que está todo mundo afastado de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos. Diga: todos. Queridos, e não tem todes, é todos. Amém? Posso ouvir o amém forte? Amém. Todos inclui quem? Todos. Todos inclui todos. Inclui a você e me inclui. Aleluia. Todos pecaram. E se você ler a lista de Romanos, ele vai declarar que nós criamos nossos ídolos, nós criamos nossos deuses. E quando criamos os nossos ídolos, quando criamos nossos deuses, nós entramos na contramão da vida. E nós acabamos entrando cada vez mais em devassidão e pecado. Aí, sabe o que aconteceu? Veio a lei. Veio a lei, Deus deu a lei. Até então não havia lei, mas lá em Êxodo capítulo 20, Deus deu a lei. Ah, pastor, agora nós somos salvos pelos 10 mandamentos. Alguém pode dizer: agora pronto, já fomos salvos pelos 10 mandamentos. Está lá em Êxodo capítulo 20, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses, honra teu pai e tua mãe, lembra-te do dia do sábado, e temos todos esses mandamentos, agora somos salvos. Não, a sua situação piorou. Diga para o seu vizinho: sua situação piorou. Por que piorou? Porque antes não tinha lei, e quando não há lei, não há violação da lei. Tudo bem? Por quê? Como assim, pastor? Se eu não tenho uma lei dizendo velocidade máxima 40 quilômetros, se não tem essa lei e eu passo a 50, mesmo que eu não consiga trafegar a 50, eu posso até sofrer as consequências, mas eu não estou transgredindo, porque não tem uma lei. Não é isso, sargento? Não tem uma lei dizendo que eu não posso trafegar a 50, a 60. Vocês estão entendendo? Mas quando veio a lei, quando Deus mandou a lei de Moisés, o problema é que o erro já estava em mim. E quando a lei veio, ela apenas colocou em highlight, colocou em destaque o que? O meu erro. É como se pegasse esses canhões e agora a lei aponta para mim. E a lei demonstra que eu sou o quê? Transgressor. A lei aponta que eu sou pecador. A lei aponta que eu estou errado. Vou te dar um exemplo. A lei diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Todas as vezes que você se idolatra, todas as vezes que você coloca coisas, pessoas na frente de Deus, você já cometeu idolatria. Alguém estava fazendo uma pesquisa, eu achei interessante a pesquisa. Alguém chegou na rua dizendo assim, fazendo entrevista, dizendo assim: 5 minutos com Deus ou 5 milhões? Todos os entrevistados disseram o quê? 5 milhões. Todos disseram 5 milhões. Mas eu pergunto, se a pergunta fosse 5 minutos com Deus ou 5 minutos com o diabo, o que as pessoas responderiam? 5 minutos com Deus. Você está vendo que o diabo não disputa com Deus, mas o dinheiro disputa?
e muitas vezes ganha. Quem está entendendo? O dinheiro disputa e muitas vezes ele ganha. Então as pessoas, elas acabam idolatrando. E todas as vezes que nós colocamos qualquer coisa, seja dinheiro, seja pessoa, seja status social, qualquer coisa, você já é um idólatra. Idólatra não é apenas quando você faz uma imagem de escultura, de barro, de ferro, de madeira, seja lá do que for. Idólatra é tudo aquilo que você coloca na frente, acima de Deus. É quando você diz, eu não tenho tempo para Deus, eu tenho tempo para outras coisas. Você já está cometendo idolatria. Aí no capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo vai mostrar um exemplo de como Deus o salvou, de fé. Porque ele já vem no capítulo 1, 2 e 3 declarando: a sua salvação não é obra sua, a sua salvação é uma obra de Deus e é pela fé. Aí ele vai nos mostrar o que é fé. Abra então o capítulo 4. Espero que você já esteja compreendendo a sua situação e a nossa situação, para agora sim nós vamos entender o que é fé, que está no capítulo 4 de Romanos. Aleluia. Acharam? Diz assim: eu vou ler a partir do verso 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam o quê? A promessa. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seriam herdeiros do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Justiça vem da fé, não vem mediante a lei. Porque Abraão, gente, esse camarada chamado Abraão, foi antes da lei. Não havia lei. Êxodo 20 é depois de Abraão. Êxodo 20 é depois. Então esse cidadão chamado Abraão, ele vai se tornar o pai de todos aqueles que creem, porque Deus o chamou, e ele foi o pioneiro, para ser alguém que iria nos mostrar do homem de quem Deus se agrada. O homem que agrada ao coração de Deus. E Abraão é esse homem. Todos conhecem a história de Abraão. Abraão é um homem chamado com 75 anos de idade. Deus disse para ele: você vai ser pai de uma grande multidão. O problema é que ele já era 75 anos de idade, sua esposa 65, e Deus disse: vocês vão ser pais. Sua esposa vai gerar um filho. Ela com 65 anos nunca tinha tido filho e era estéril. Se você recebesse uma promessa dessa, você creria em Deus? Você conseguiria crer em Deus? Você teria fé para crer em Deus? Crer em quê, pastor? Você já está com 75, sua esposa 65, ela nunca teve filhos. Como é que agora Deus diz isso e você vai crer? E para piorar a situação, não foi de imediato. Quando Deus os chamou, eles estavam nessa idade, mas quando Sara foi receber a promessa, ela já estava com 89 anos, ela foi mãe aos 90 anos de idade. Sara foi mãe aos 90, Abraão já tinha 100 anos de idade, eles passaram 25 anos esperando o cumprimento da promessa. Pastor, peraí, então essa fé parece que não é tão fácil assim. Vamos aprender sobre essa fé que agrada a Deus. Amém? Amém. Verso 14, vamos lá, continuando. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé foi anulada e a promessa é invalidada. Preste atenção nessa conjunção aí. Se os que vivem pela lei, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé foi anulada e a promessa é invalidada. Continua, verso 15. Porque a lei produz ira, mas onde não há lei não há, foi o que eu falei, se não há lei não há transgressão. Pode haver consequência, mas não transgressão. Como assim?
É o exemplo que eu te dei. Se você tem uma curva, e aquela curva, no máximo, você pode fazer aquela curva a 40, porque é o que a tangente te permite, é o que a física te permite, no máximo fazer aquela curva a 40, mas não há uma placa, não há uma sinalização, você decide fazer a 100, o que vai acontecer? Você vai capotar, mas não tem uma placa. O guarda pode até não te multar, mas ele vai dizer, mas meu filho, e precisa ter uma placa? Você não está vendo que essa curva é muito fechada, que não dá para você fazer com tanta velocidade? Você vai sofrer as consequências, ainda que não haja uma lei. Mas você não vai ser imputada a multa, a transgressão, porque não há uma lei. Continuando. Portanto, a promessa vem da fé. Seja de acordo com a graça, e seja garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão, e ele é o pai de todos nós. Diga para o seu vizinho, você é filho de Abraão. A Bíblia diz que ele é pai de todos nós. E quando a Bíblia diz assim, que não é apenas para aqueles que são da descendência, daqueles que são circuncidados, ele está falando, a graça, a promessa não é apenas para judeus, não é apenas para aqueles que guardam a lei de Moisés, é para nós também, a todos o que tem a fé de Abraão. Então, a Bíblia está dando o exemplo, que tipo de fé agrada a Deus? Qual é o tipo de fé? A fé de Abraão. A fé de Abraão é o tipo de fé que agrada a Deus. Aleluia! Pastor, mas e essa fé? Que tipo de fé é essa? Como é que é isso? Ou o que deixa de ser? Tem uma palavra, a palavra no hebraico para fé é emuná. Emuná. Emuná é a palavra de onde vem também a palavra amém, ou amém. Quando você diz assim, amém, o que você está dizendo? Assim seja. Você está confirmando. Você está dizendo, é verdade. A palavra emuná, ela vem é derivada da palavra, da mesma raiz da palavra amém. Então, quando você tem fé, você tem certeza, você tem convicção. Você diz, é verdade. Pastor, e o que é ter fé então? Fé é você ter convicção. Fé é você estar persuadido, totalmente persuadido de que aquilo é verdade. Fé é você dar crédito à palavra de Deus, é aquilo que Deus falou. Amém? Isso é fé. É quando você está plenamente convencido de que aquilo que Deus falou, querido, é real. Fé significa também firmeza, estabilidade. Firmeza e estabilidade. Quando eu tenho fé, eu tenho o quê? Firmeza. Agora, pensa comigo vocês. Se eu disse que nada no mundo é firme, nada no mundo é firme, e a única coisa firme é Deus, e eu coloco a minha fé nele, eu estou no único ponto no universo onde eu posso colocar os meus pés e onde eu tenho firmeza. Então eu consigo agora mover coisas, porque eu entendo que essas coisas elas não estão firmes. Elas não estão firmes. O único ponto firme é justamente aonde eu estou. Amém? Você está entendendo? Você consegue me entender? O único lugar firme é onde nós estamos, em Deus. Se você coloca a tua fé em Deus, este é o único lugar firme, esse é o único lugar de estabilidade. Eu vou te dar um exemplo. Se você colocar a sua fé na sua beleza, o pessoal estava dizendo, eu vi uma charge, alguém comentando de que daqui a 500 anos os arqueólogos vão abrir os caixões e vão encontrar esqueletos com silicone. E vai ser um negócio esquisito, né? Aquele esqueleto com aqueles silicones ali. Que esse plástico é um silicone, é uma espécie de plástico, né? Eu creio, não sei. E esse negócio vai demorar para dissolver. Aí o pessoal vai dizer assim, que povo louco esse do passado, olha o que eles faziam.
Sabe? E quando nós colocamos a nossa fé na beleza, o que acontece? Chega um momento que não dá para você conservar a beleza por toda a vida. Dá? Não? Dá não. Diga para o seu irmão, não vai dar. Diga para ele, você pode até ser bonito agora, mas daqui a alguns anos o negócio não vai ficar tão bom assim. Amém? Então, se eu colocar a minha fé na minha beleza, eu vou desmoronar. Se eu colocar a minha fé no meu dinheiro, eu vou desmoronar. Se eu colocar a minha fé na minha saúde, eu vou desmoronar. Se eu colocar a minha fé na minha família, eu vou desmoronar. Por quê? Porque famílias se dissolvem, famílias se acabam. Mas se eu colocar a minha fé em um lugar onde eu vou ter firmeza, estabilidade, se eu colocar em Deus, eu vou permanecer. Amém? Eu vou permanecer. Sabe, tem muita gente que está em crise, tem muitas pessoas que estão em crise, porque estão colocando sua fé em coisas que não deveriam, estão constituindo deuses, estão colocando a sua segurança em coisas que não podem dar segurança. E é isso que acontece, porque todos os ídolos que nós constituímos, tudo aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, onde colocamos a nossa fé, sempre essas coisas nos decepcionam, sempre elas nos decepcionam. É por isso que nós precisamos colocar em Deus a nossa fé. Vamos voltar para Romanos, capítulo 4. Aleluia. Volta aí. Da continuidade onde paramos. Não é mediante. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão tinha. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações, e ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida a quem? Aos mortos. E faz o que mais? Chama à existência as coisas que não existem, como se... Ei, preste atenção nisso. Que tipo de fé Abraão teve? Abraão acreditou num Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. É esse tipo de fé, é esse tipo de Deus que eu gostaria que você exercesse, que nós somos chamados para exercer. Nós fomos chamados para acreditar num Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Amém? Pastor, mas não existe ainda. Mas Deus já fala como se já existisse. Aleluia! E você e eu somos chamados para exercer esse tipo de fé, porque tem pessoas que têm esperança. Não é esse tipo de fé que Deus quer que você tenha. Tem pessoas, pastor, eu tenho fé, um dia vai acontecer, um dia eu espero que aconteça, um dia. Não é isso que a Bíblia fala de fé, querido. Fé na Bíblia é convicção. Fé é a certeza. Fé é você estar firmado, é você estar convicto. Mas pastor, eu não estou vendo ainda. Hebreus capítulo 11, verso 1, o que diz a Bíblia? Ora, a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento das coisas que se esperam e o fato, a prova de coisas que não se veem. Mas como eu posso ter um fato se ainda não aconteceu? Pastor, ainda não aconteceu, como pode ser um fato? No mundo natural é impossível você entender isso, mas no mundo da fé é possível, porque é assim mesmo que Deus age. Deus, Ele chama as coisas da existência como se elas já fossem, coisas que não existem ainda como se elas já existissem. Fé é você ter certeza de coisas que você ainda não consegue enxergar, que você não consegue ver. Não é, pastor, eu creio, um dia. Não é um dia, não é isso. Você sabe.
Você não sabe como sabe, mas sabe que sabe. Amém? Você sabe que sabe, porque isso é fé. Continua. Bora para Romanos. Abraão, contra toda esperança, ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Abraão contra toda esperança. Gente, era contra a esperança. Tem pessoas que só exercem fé quando a probabilidade é a seu favor. Esperança aí você pode traduzir como probabilidade. Abraão, contra toda probabilidade, creu. Tem pessoas que só exercem fé. Não, mas eu ouvi dizer que vai acontecer. Aí eu estou crendo, sabe? Eu estou crendo. Eu ouvi dizer, eu ouvi dizer que vão me chamar. Eu ouvi dizer que vai acontecer tal coisa. Então, existe uma probabilidade de que aconteça. Mas, querido, e quando não há probabilidades? E quando toda a probabilidade é contrária? E quando você é o azarão? E quando todo mundo diz assim, não vai chegar, não vai acontecer, é impossível, é contra toda a probabilidade. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como é que ele se tornou? Porque ele não andou pela probabilidade. Ele não andou pela esperança. Tem pessoas que só acreditam quando elas acham que existe, eu estou vendo uma luz no fundo do túnel. Eu estou vendo uma esperança. Existe uma probabilidade. Vai acontecer porque eu estou vendo que alguém, fulano, meu amigo, ligou. E sabe, muitas vezes Deus permite que essa esperança sua naufrague. Deus permite que naufrague essa esperança, porque você está colocando a sua fé no lugar errado. Você está colocando a sua fé porque a probabilidade é a seu favor. Sabe o que é que Deus fez com Abraão? Tirou toda a probabilidade dele. Deus gosta de fazer essas coisas. Deus chama Gideão, tira toda a probabilidade de Gideão. Gideão tinha um exército enorme. Nós falamos aqui, Deus coloca o quê? Menos de 1%, menos de 1% de probabilidade, era impossível, mas Deus diz, é porque eu falei, não é porque a probabilidade é contra ou é a favor, mas é porque eu disse. Você está entendendo? Fé não é por conta da probabilidade, fé é por conta de que você acredita que Deus é rei fiel que cumpre suas promessas. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte. Você acredita nisso? Continua. Bora para o texto. Aleluias. Sem esmorecer na fé. O que ele fez? Reconheceu que o seu corpo já estava sem. Coitado do Abraão. Hein, homens? Olha que situação triste do Abraão. Ele reconheceu que o corpo dele já estava como? Sem vitalidade. O que é vitalidade? O que é vitalidade? Força, vida, energia. Mas Abraão acordou um dia e disse, meu Deus do céu, ai, minhas costas. Não tinha nada, meu irmão. Mas ele reconheceu. Sabe por quê? Porque fé não é você negar o que você está vendo. Tem pessoas que ficam negando o que estão vendo e pensam que isso é fé. Eu não estou vendo, eu não estou vendo, eu não estou vendo, eu não estou vendo. Sabe, as coisas estão diante dos olhos dela e ela está negando, dizendo assim, não, eu tenho fé, não está aqui, não está aqui. Isso não é fé, isso é cegueira. Muitas pessoas não têm fé, têm cegueira, quer negar o que é visível. Abraão olhou para o espelho dele, naquele tempo o espelho era de bronze, não era como o nosso, mas ele olhou e disse assim, Sara, minha filha, eu estou acabado. E você não ria não, que você está pior do que eu. Mas sem esmorecer na fé, ele reconheceu que o corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente quantos anos? 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor.
Então fé não é negar o que está diante dos seus olhos. Continua. Mesmo assim, ó glória, mesmo assim não deixou de crer. Por que ele não deixou de crer? Porque fé não está baseada naquilo que você sente. Fé não está baseada naquilo que você está vendo. Fé não está baseada nas probabilidades. Fé não se baseia em circunstâncias. Porque diz, mas foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus. Ele se fortaleceu na fé e deu glória a Deus. Abraão disse, Sara, nós já estamos velhos, olha a minha situação, olha a sua, mas não vamos nos abater, Deus prometeu, Deus vai fazer, dai glória a Deus. Deus prometeu, Deus vai fazer. Querido, para de basear a sua fé em você mesmo. Para de basear a sua fé. Quebra esse ídolo. Você fica baseando sua fé em você. Não é em você, é nele. Continua. Verso 21. Olha aqui o segredo da fé. Pastor, uma definição de fé. Além de Hebreus 11, você tem aqui uma definição de fé. Porque estava plenamente, todo mundo comigo? Porque estava plenamente convencido de que ele quem? Ele era o quê? Poderoso para cumprir o que havia prometido. Você crê que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu? Quem crê? Você crê? E isso é fé, querido. Fé é quando você crê plenamente, você está convencido de que Ele é poderoso. Ele é. O convencimento é de que Ele é, não é que você é. Ele é. E Ele é poderoso. Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Sabe por que quando você não tem fé, você desagrada a Deus? Porque quando você não tem fé, você está dizendo assim, Deus, eu não creio que o Senhor é capaz de cumprir o que o Senhor prometeu. Eu não acredito. Pastor, eu nunca diria isso. Você pode não dizer com a sua boca, mas com as suas atitudes, você está dizendo, eu não acredito que o Senhor possa fazer. Gente, e uma das piores coisas é alguém chegar na sua cara e dizer assim, você é um mentiroso. Eu não acredito que você pode fazer isso. Eu não acredito que você vai fazer isso. E quando nós não cremos, nós estamos dizendo para Deus, eu não acredito na tua palavra. Você está entendendo por que a incredulidade é uma desgraça? Porque nós estamos dizendo para Deus, eu não acredito que o Senhor pode fazer o que o Senhor prometeu. Mas o Senhor diz assim, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Aleluia! O Senhor disse a Jeremias, querido, que Ele iria cumprir as promessas, que Ele iria fazer aquilo que Ele disse que Ele iria fazer. Aleluia! Continuando, vamos lá. Como consequência, isso foi atribuído como justiça. Abraão se tornou justo, ele recebeu justiça, ele recebeu um selo de aprovação de Deus, porque ele creu. Continua. Agora, não está escrito que ele foi atribuído somente por causa dele. Olha o segredo aqui. O que está escrito aí não foi só por causa de Abraão, foi por causa de você também. Continua. Mas também por nossa causa, a quem Deus atribuirá justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, dentre os mortos. Você está entendendo isso? Não apenas por causa dele, mas também por nossa causa. Continua. Ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões, ressuscitou para a nossa justificação. Quantos creem nisso? Continua. Verso 26. Aliás, não, até aqui. Ele foi entregue à morte, até aqui. Mas isso foi escrito para
para nossa justificação. Não foi escrito apenas para Abraão, foi escrito por nós também. A última boa notícia que eu quero te dar é que essa fé não se aplica apenas para a salvação. Se fosse apenas para a salvação, glória a Deus. Mas nós vimos que no caso de Abraão foi para que ele recebesse uma promessa. A mais preciosa promessa é da vida eterna. E como é que você recebe a vida eterna? Crendo no Deus que ressuscita os mortos, que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. O Deus que enviou seu Filho para morrer por nossos pecados, para que crendo nele, nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Você lembra que no começo eu disse que as suas obras não podem te salvar, tua capacidade não pode te salvar, teu dinheiro não pode te salvar, seu status social não pode te salvar, tua família não pode te salvar, as suas boas obras, nada que você possa te salvar, mas Deus escolheu um meio para que você seja salvo. Qual foi o meio que Deus escolheu para que você seja salvo? Quando você diz para Deus: Deus, eu creio em Ti, eu creio, e eu te peço que me justifique, perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, eu creio que Ele se fez maldição por mim, eu creio que Ele levou sobre si os meus pecados, Ele levou sobre si as minhas maldições, eu creio. O que aconteceu com Abraão quando ele creu? Ele recebeu a promessa. O que acontece com você quando você crê? Você recebe a promessa. Qual é a promessa? A vida eterna em Cristo Jesus. E não apenas isso, cura acontece da mesma forma, provisão acontece da mesma forma. O que nós estamos dizendo nessa noite é que nós precisamos exercer esse tipo de fé que agrada a Deus. Uma fé que não está baseada em si mesmo, que não está baseada em coisas, não está baseada em pessoas, mas está baseada na fidelidade de Deus. Eu quero convidar você para se levantar, colocar-se de pé, se você pode. Eu espero que você tenha compreendido que em você mesmo não há salvação. Mas se você decidir colocar a sua fé no Senhor, Ele pode fazer aquilo que é impossível para você. O que é impossível para você? Curva a tua cabeça. Primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é: peça perdão para o Senhor. Talvez você tenha exercido a fé de uma maneira errada. Não é o tipo de fé que agrada a Deus. Você tem colocado sua fé em homens, tem colocado sua fé em promessas de pessoas, de homens. Você tem colocado sua fé na sua capacidade. Você acha que é você que pode restaurar isso ou aquilo outro, restaurar casamento, restaurar a sua vida, restaurar a sua saúde. Mas Deus está chamando você para que você creia na promessa dEle, para que você creia na palavra dEle. E eu tenho uma palavra para te dar. A Bíblia diz que Ele te amou quando você ainda era pecador, quando você não se importava com Ele, que Ele já amava você. Você precisa crer de todo o coração que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você pensa, além do que você pede. Se você pedir a Ele, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai escrever seu nome no livro da vida, e ainda que você morra, mas Ele é o Deus que ressuscita os mortos, Ele não vai deixar seu corpo na sepultura, Ele não deixará seu corpo na sepultura. Um dia você vai experimentar a ressurreição dentre os mortos, e a vida eterna já começa agora, quando você crê nele. A vida eterna começa agora. Se alguém aqui que deseja exercer essa fé que agrada a Deus, Abraão foi tido como exemplo, mas tudo que foi escrito não foi escrito apenas por causa de Abraão, é por causa de você, que decide ter essa mesma fé de Abraão, de crer no Deus do impossível, de crer no Deus do impossível. Faça essa oração comigo, diga assim: Pai, eu te agradeço, porque nessa noite eu ouvi a tua palavra sobre a fé que te agrada. Eu te peço que me perdoe, porque muitas vezes eu coloquei
a minha fé sobre coisas que não podem me dar estabilidade, coisas que não conseguem me sustentar. Mas nessa noite eu me arrependo, e eu quero colocar a minha fé no Senhor. Eu quero colocar a minha fé no teu amor, no teu poder, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito além do que eu te peço. Eu te peço nessa noite, perdoa os meus pecados, purifica-me de todos os erros. Eu recebo teu Filho, que morreu na cruz pelos meus pecados. Eu o recebo como único Senhor e único Salvador, hoje e sempre em minha vida. Amém e amém. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, está dizendo: pastor, eu quero esse tipo de fé, eu quero ser essa pessoa de fé. Você fez essa oração pela primeira vez, quer entregar a sua vida a Jesus. Levanta a sua mão bem alto, porque eu gostaria de orar por você. Amém? Levanta a sua mão, faz um sinal. Fé é isso. Fé é essa decisão que você toma de crer nesse Deus que ressuscita mortos, que dá a vida mesmo quando não existe, mesmo quando parece que não há probabilidade, mesmo que quando não há esperança, Ele faz infinitamente mais. Onde está a primeira pessoa? Se você deseja fazer isso, levante a sua mão. Você precisa tomar essa atitude de fé. Pastor, eu creio nisso. Alguém nessa noite que gostaria? Levante a sua mão em nome de Jesus. A igreja começa a orar, por favor. Nós declaramos em nome de Jesus que as suas mãos são livres, as cadeias são quebradas, e você é livre para tomar essa decisão. Onde você estiver, se você deseja fazer isso, faça um sinal, levante sua mão, diga assim: eu quero, pastor, eu tomo a decisão, eu quero andar nessa fé, em nome de Jesus. Alguém aqui nessa noite? Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Mas se você deseja também, se você está dizendo: pastor, eu estou passando por dificuldade na minha saúde, problema de enfermidade, problema na minha casa, eu ainda quero orar por você. Se você deseja fazer isso, nós queremos orar por você. Em nome de Jesus, levante uma de suas mãos aos céus. Vamos fazer uma segunda oração. Eu quero orar por sua saúde, eu quero orar pela sua casa, orar pela sua família. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nesta noite nós ouvimos que o Senhor é Deus que cumpre tua palavra, que é poderoso. Nessa noite nós ouvimos que a fé que agrada, Senhor, ela não se baseia nas probabilidades. Senhor, eu sei que muitas pessoas aqui, toda probabilidade é contrária, e nós não ignoramos as circunstâncias, nós não ignoramos as situações, nós não estamos ignorando as dificuldades, mas nós estamos declarando nessa noite que nós estamos olhando além das dificuldades, nós estamos olhando além dos problemas, além das lutas, e em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, estende a tua mão de poder agora sobre cada uma dessas vidas, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Abraão, mesmo sem vitalidade, ele creu, e em nome de Jesus, nós cremos, ainda, Senhor, que muitos sintam, Senhor, que a vida, Senhor, tem se esgotado. O Senhor é o Deus que dá vida aos mortos, e em nome de Jesus, fortalece agora aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Comece a curar agora, porque nós cremos no Deus de milagre. Senhor, aqueles que se sentem como Sara, estéreis, que não conseguem gerar, que não conseguem sentir a vida dentro de si, em nome de Jesus, que voltem a gerar, que voltem a ter vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entra, Senhor, nessa casa, entra neste lar. Nós cremos que o Senhor é o Deus que deseja restaurar essa casa, restaurar essa família, e em nome de Jesus nós oramos: haja restauração, haja cura dentro dessa casa, haja restauração nessa família. Intervém, Senhor, com a tua mão poderosa,
Venha a tua mão poderosa agora, agindo sobre essa casa, agindo sobre essa família, em nome de Jesus. Ouve o clamor do teu povo, ouve o clamor da tua igreja. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, envia teus anjos e comece a executar a tua vontade, mesmo sem ver, Senhor. Nós te agradecemos pelo aquilo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor há de fazer no meio do teu povo. Nós abençoamos a tua igreja, declarando que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, paz a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, Deus abençoe. Não saia sem tomar um cafezinho ali com a gente, tá bom? Deus abençoe você.